Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende, do RDTV. Hoje o nosso assunto do programa é economia aqui em Santo André e na região. E para falar sobre esse assunto, nós entrevistamos hoje Márcio Vale, presidente da COOP, Cooperativa de Consumo aqui da região. Márcio, obrigado por ter recebido a nossa equipe para falar um pouquinho sobre economia, falar sobre o consumo da rede de supermercados, né? Desse segmento. Ok, obrigado. Então a primeira pergunta, Márcio, quais são os seus novos desafios como presidente da COOP, já que o senhor tomou posse agora dia 1º de abril? Bom, nós temos um plano estratégico já traçado e que vem sendo renovado há alguns anos. E eu diria que o grande desafio é a gente continuar mantendo a cooperativa na vanguarda, na inovação, na liderança, porque nós somos muito fortes regionalmente. Quer dizer, nós somos o 14ª rede de supermercados do Brasil, mas com uma concentração muito forte, principalmente aqui no ABC. E em algumas cidades do interior, num raio máximo de 200 quilômetros. O nosso plano estratégico indica sempre ou restringe a nossa área de expansão a 200 quilômetros. Então nós temos mais ou menos 70% do nosso movimento aqui no ABC, então, portanto, muito concentrado. O desafio é esse, nós temos todos os concorrentes, os grandes concorrentes, cadeias nacionais e multinacionais presentes, não só no formato de supermercados, mas também no formato de hard discount, no formato de atacarejo. Então, além das lojas ou das atividades especializadas, como hortifrutis, que são especialistas num determinado mix, né? Então, o desafio nesse ambiente fortemente concorrencial, continuar mantendo a COOP liderando. Qual a participação da COOP nesse segmento? Nós Aqui temos regionalmente? Aqui no ABC em torno de 25% de share, de market share. Né? No interior é um pouco menor, porque a nossa presença não é tão forte nas cidades Ela é forte, nós temos 3 lojas em São José dos Campos, isso dá em torno de 11%, 12% de share. Em Piracicaba menos, porque isso é uma loja só. Em Sorocaba também temos só 2 lojas e com todos os grandes players no mercado. Em Tatuí nós temos uma loja só, mas Tatuí é uma cidade menor, então nós temos uma participação maior, em torno de 20%, 22%. Você pretende aumentar esse share? Está 25%? Tem alguma previsão? O varejo, na verdade, ele depende desse crescimento. Se você não cresce, a população cresce, a renda disponível cresce e a concorrência também cresce. Claro. E você, então, se você não fizer nada nesse negócio, você perde escala e, principalmente, começa a perder eficiência, sinergia, poder de negociação junto aos fornecedores, um momento de escolha entre desviar uma carreta para nós ou desviar 3 ou 4 carretas para outro fornecedor, isso a gente acaba perdendo. Então, o varejo ele pressupõe crescimento constante, okay, né? Que é o que nós temos feito ao longo do tempo. A COOP ela não se restringe só à questão dos produtos básicos, né, de um supermercado. Está partindo para farmácia, postos de gasolina. Qual é a importância desses 2 segmentos em relação ao share, como você disse? Então, nós temos o formato nosso, o que a gente chama de super loja, né? Então nós temos, além dos itens normais ou dos setores tradicionais de um supermercado, que é a parte de mercearia, higiene pessoal e limpeza doméstica, nós temos também eletro, confecções, bazar, né? E temos uma operação muito forte de drogaria, né? Essa operação ela existe desde 1991, quando nós absorvemos a cooperativa do ABC, aqui de Santo André também. E essa cooperativa tinha 2 lojas e as 2 com drogaria. Houve um processo de aprendizado para operar esse negócio e depois nós começamos a generalizar a implantação das drogarias em todas as unidades. Hoje nós temos 28 drogarias e mais do que isso, como você citou,
Você abrir uma drogaria nova é muito mais fácil do que uma loja, porque ela exige menos investimento, mas principalmente nos grandes centros. Mas elas estão sempre do lado da Coop ou isoladas? Não necessariamente. Hoje essas 28 estão dentro da loja. Certo. Mas nós abrimos 2 agora fora das lojas e sem nenhuma relação com a loja. E os postos de gasolina é a mesma coisa? Os postos nós temos um posto que está anexo ao estacionamento da loja, outro que está externo, independente da loja. E vamos abrir o 3º posto aqui em Joaquim Nabuco, em São Bernardo, no estacionamento da loja também. Então, o modelo é misto. A ideia é a gente atender o cooperado nas suas várias necessidades de consumo, preferencialmente na loja, porque assim ele tem uma parada só para fazer todas as E os preços vão ser competitivos nos postos de gasolina? Os postos a gente tem um preço bastante competitivo, alinhado com as outras redes, que também trabalham bem mais forte, bem mais agressivamente do que as redes de postos convencionais. A drogaria, os nossos preços, numa comparação agora recente, feita em março, nós chegamos a ser 32% mais baratos do que a concorrência, dependendo de que mix de medicamentos você pega. Uhum. E as lojas de autosserviço, aí nós temos uma diferença menor, 3%, 5% a menos. Certo. Você disse que a Coop, ela trabalha de uma forma cooperada, né? Em relação à questão dos preços, tem um valor competitivo. Uhum. E tem um segmento importante dentro da Coop que são as marcas próprias, né? Qual a importância desses produtos para o consumidor? Realmente é mais barato que os outros no mercado? A marca própria, ela tem o objetivo da marca própria é oferecer ao consumidor, no nosso caso o cooperado, um produto que tem uma relação custo-benefício mais adequada. Então, a nossa estratégia de marca própria são produtos com qualidade alinhada com a qualidade do líder da categoria e preços entre 10%, 15%, 20% mais baixos. É claro que isso também depende muito da negociação, pode sair um pouco, mas a estratégia geral é essa. Com isso, e colocando a nossa marca, nós estamos colocando a credibilidade do cooperado na empresa, na imagem da marca. Então você consegue oferecer produtos bons que não têm um custo tão alto, principalmente de marketing. Porque as marcas líderes atuam fortemente na propaganda para reforçar a marca, para criar aquela imagem forte. Nós usamos a nossa marca que já está construída, então o fornecedor que nos fornece a marca própria, ele não precisa ter esse gasto e aí é que o consumidor, o cooperado ganha. Ele tem um produto bom com um preço mais acessível. Ok. Outra questão que sempre é colocada é se a Coop ainda vai se aventurar em outras situações, por exemplo, comércio eletrônico. Vocês têm plano de entrar nesse segmento? Estamos entrando. Estamos como é que eu vou dizer, no olho do furacão. Sim. Nós estamos há 1 ano e meio projetando, né? Em março, nós entramos com uma operação piloto somente para os funcionários colaboradores da Coop e a partir agora de 28 de março, nós abrimos o site para externo, para abertura. São 38 municípios na Grande São Paulo que nós já estamos atendendo, entregando produtos de comércio que vêm do comércio eletrônico. Nós começamos com o eletroeletrônico, por enquanto. Na medida que a operação vai se consolidando, nós vamos para uma segunda onda, que são os produtos farmacêuticos, medicamentos. E depois disso, a terceira onda, aí seria todo o mix de autosserviço também. Mas esse comércio já representa qual a porcentagem dentro das vendas? Por enquanto, irrisório, imperceptível, porque nós começamos agora 28 de março, são poucas compras. Mas vocês projetam quanto? Nós estamos imaginando para esse ano, continua sendo irrisório, não chega a 1% das vendas nossas. Certo. São 0,03% mais ou menos para esse ano. É um aprendizado, nós estamos entrando no comércio eletrônico com uma visão de aprender e de oferecer mais uma alternativa de abastecimento para o cooperado, além da loja física e de algum telemarketing que nós já fazemos, de uma televendas, né? Então, a nossa ambição não é de crescer
sem qualidade no comércio eletrônico. Até porque já tem muita gente boa trabalhando no mercado. Então nós queremos primeiro ficar bons tão quanto quem já está no mercado para depois poder alavancar essa operação. Ok. Outra questão que toda rede de supermercado tem é a questão da distribuição, né? Na questão de compra e distribuir para todas as lojas. Como que é a distribuição dos produtos na Coop? Tem um centro, uma central de distribuição, ou cada loja resolve os seus produtos? Não, nós temos um centro de distribuição que fica aqui em Santo André, e por conta dessa concentração de lojas no ABC, nós temos uma eficiência logística muito grande. Então a nossa operação ela acaba ficando barata, que se reflete depois no preço final, com alguma desvantagem, né? Quer dizer, é uma posição central na cidade onde está esse centro, e nós já estamos chegando no limite de capacidade de operação do centro de distribuição. As unidades do interior também recebem? Também são abastecidas por esse centro. Sim. Então nós Existe o plano de ampliar esse centro? Estamos ampliando, no mesmo local? Porque ele não consegue mais. Mas em outro local? Ele já está cercado por residências, por Tinga, fábricas. Né? O Tinga, exatamente. Tinga, né? Então a nossa ideia, nós estamos procurando já alguma opção, ou aqui no ABC ou fora do ABC, para montar um centro de distribuição, porque a nossa operação já comporta um centro pelo menos o dobro do que... Já exige um centro que seja pelo menos o dobro desse que nós temos. Além do que nós não temos centro de distribuição para drogaria, nós temos uma central de panificação que produz para todas as unidades alguns tipos de pães, que também poderia estar integrada nesse centro. Então, grosso modo, se nós tivermos uma área aí 4 vezes o que nós temos hoje, ela vai ser rapidamente preenchida. Vocês estão prospectando já? Prospectando, isso. Tá, e tem que ser na região? Não necessariamente. Depois você precisa montar bem um centro que tenha acesso. Né? Então ele pode ser em algum outro local que tenha vias de acesso facilitadas para poder atender não só as unidades aqui do ABC, como também do interior. Ok. Vamos falar um pouquinho de números. Quantas unidades? Nós temos 28 unidades. 28 unidades. A questão de funcionários, quantos são? Em torno de 5.800. Tá. Esses funcionários também são cooperados? Como é que é esse processo de seleção? Como que é o perfil do trabalhador na Coop? Olha, a grande maioria dos colaboradores são também cooperados, mas isso não é obrigatório, quer dizer, a adesão à cooperativa é livre, é voluntária, né? O perfil é um perfil de mercado, não tem muita diferença, a não ser um esforço grande que nós fazemos para colocar na fase de formação inicial, não só os aspectos técnicos da função, mas também os aspectos de cooperativismo. Ele tem que entender que quem está do outro lado não é um cliente, é o dono. Sim. A cooperativa é a única instituição, a única forma de comércio, a única forma de relação, né, de empresa, onde o dono é o cliente ao mesmo tempo. Ela tem essa dupla qualidade. Então, naturalmente, o cooperado, ele exige mais da cooperativa porque ele é o dono. E essa exigência, ela acontece frente ao colaborador que está atendendo no caixa, no açougue, no vendedor de elétrico. O consumidor da Coop é um consumidor diferenciado? É um consumidor diferenciado. Ele indica o problema, ele cobra o presidente? Exatamente, ele cobra, ele tem uma proximidade muito maior, porque ele é o dono. Né? Sim. Nós todos, eu sou cooperado, eu sou dono também. Então, nós todos cobramos a cooperativa como donos. E o cooperado, mesmo que ele não esteja trabalhando, não seja da administração, mas ele tem essa prerrogativa, ele acompanha os resultados, porque no final do ano, o que sobra da operação, que seria o lucro numa empresa de capital, numa cooperativa, essa sobra ela é devolvida ao cooperado na proporção da sua operação com a cooperativa. Então, quanto mais você opera com a cooperativa, mais você recebe de sobra no final do ano, de retorno. Então, ele cobra porque ele quer dizer, que a cooperativa vá bem. Ele tem, além do serviço e além dos preços dos produtos, ele tem também o retorno das sobras no final do período. Ele sabe que o lucro, que seria o lucro, não vai para o
o acionista da empresa de capital, não vai às vezes até para o exterior, se é uma multinacional. Quanto foi o retorno do último ano? Esse ano nós tivemos, no geral, 14 milhões de retorno. Uma parte foi capitalizada direto na conta, porque cada cooperado tem uma conta de capital. Sim. Então uma parte serviu para remunerar esse capital, né, que eles têm. A outra parte foi devolvida em valor ou em desconto na compra, né? E isso ele fica sabendo no caixa. Na hora que ele vai passar as compras dele, a operadora de caixa fala: o senhor tem tanto. O operador não perde esse dinheiro, ele fica parado lá? Não. O que é devolvido já vai devolvido na forma de desconto. O que está parado aqui, ele tem essa remuneração, né, que hoje esse ano ficou em torno de 8%. Ah, entendi. Né, no ano. Ele tem a opção de deixar o capital? Ele tem a opção de deixar, se quiser. Ele pode simplesmente dizer: não, eu não quero o desconto, deixa na minha conta de capital. Ele pode fazer isso. Houve uma mudança de estatuto na COP, né? Qual foi essa mudança e qual foi o motivo dessa mudança? Agora tem um conselho de administração, né? E uma diretoria. Isso. E uma diretoria. Exatamente. O que isso, para o cooperado que está nos assistindo, vai mudar no dia a dia da COP? Para o cooperado, acho que muda pouco. Né? Quer dizer, até porque a administração ela vem de 17 anos de presidência do Monte, que agora passa ao conselho de administração, e o cotidiano da cooperativa fica com a diretoria. Então, eu que era o vice-presidente nos últimos 12 anos, passo a diretor-presidente, e mais duas pessoas que estão na diretoria, que é o Catá e o Valdomiro, também são pessoas antigas de casa. Então, em termos de gestão da cooperativa, não muda, de imediato, não muda nada. Tem uma continuidade nas estratégias, nos planos de ação, visão, missão, valores, tudo isso continua. Eu diria que o que muda a longo prazo tem dois aspectos. Primeiro, 2 órgãos de administração vão ser muito mais fortes na interação e na cobrança de resultados frente ao cooperado. Mas o próprio cooperado pode ir ao conselho diretamente? Pode ir ao conselho a qualquer momento. Sim. Né? E diretamente a qualquer momento e nas assembleias. Sim. Né? De uma maneira formal. Esse conselho se reúne quanto tempo? Reuniões do conselho uma vez por mês e a assembleia pelo menos uma por ano, onde você justamente aprova as contas do exercício anterior e a previsão para o exercício que está entrando. Essa assembleia tem que acontecer sempre até o mês de março do ano seguinte ao exercício que encerrou. Hoje o orçamento da COP está em quanto? Depende Nós temos um faturamento previsto de 1 bilhão e 950 milhões de reais. Esse é o faturamento previsto. Temos um orçamento de investimentos de 40 milhões, né, entre novas lojas, postos de gasolina. Então, esse é mais ou menos o tamanho nosso. Né? Agora, o cooperado pode acessar o conselho ou a diretoria a qualquer momento, porque, como dono, ele tem o direito, informalmente, desse contato. E formalmente nessas assembleias, né? Que são anuais. Sim. Então, outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: a COP, até pela origem do cooperativismo, né, de integrar pessoas, né, dentro de um mesmo objetivo, quais as ações que a COP faz na questão local, regional? Ela tem algumas ações assim beneficentes, participa de algumas ações cooperadas também? Várias ações. Eu diria que a primeira delas, e que às vezes não é muito perceptível, a COP atua como uma âncora, um balizador de preços na região. Não é só o cooperado que se beneficia dos preços baixos da cooperativa. Nós temos pesquisas comprando produtos que mostram claramente como o ABC trabalha num nível de preços menor do que São Paulo. Por quê? Porque quem está aqui precisa seguir, como nós temos 25% do mercado, quem está aqui precisa seguir mais ou menos o nosso nível de preços, sob o risco de ficar defasado e perder movimento. Então, primeira coisa, nós ajudamos não só os cooperados a ter acesso a bens e serviços, mas também quem não vem à COP, mas se beneficia porque a concorrência também trabalha mais baixo. Um outro aspecto muito importante é o que eu comentei, o retorno, a sobra da cooperativa,
ela fica na comunidade onde ela está. Ela não vai para o acionista que está em outro lugar. Então, a pessoa que comprou aqui em Santo André vai ter o retorno para ele, que mora aqui em Santo André. Quem comprou em Tatuí, o retorno fica em Tatuí, né? A não ser, claro, um caso ou outro que a pessoa viaja, tal, tá de passagem, mas o grosso do retorno fica na comunidade onde ele atua. Então, são dois aspectos fundamentais. Além disso, existe uma série de ações que a cooperativa desenvolve junto à comunidade. Para você ter uma ideia só, nós temos, por exemplo, por ano, normalmente uma aprovação de um valor em torno de R$300 mil, que é destinado às entidades beneficentes, em cada local que a cooperativa atua. Nós temos um ciclo de palestras que é dado gratuitamente para os cooperados, pelo qual passam em torno de 25, o ano passado 26 mil pessoas fizeram esses cursos. São cursos de culinária, artesanato, beleza, formas por exemplo, ovos de Páscoa. São palestras que ajudam, inclusive... Não só gastronomia. Não só gastronomia, mas quando é gastronomia, é culinária, porque ensinam as pessoas até a ter uma alternativa a mais de renda, uma opção de renda adicional, né, para quem está fazendo o curso. A revista Coop, né, nós temos uma tiragem de 15 mil exemplares, metade desse valor ela custa R$2, metade desse valor vai para as APAES, das regiões onde a Coop está. O ano passado nós repassamos para ela R$78 mil. Auxílio funeral, mais de 1.000 famílias atendidas, são mais de R$1 milhão, 1.700 famílias atendidas o ano passado. Então, essas ações todas, e eu poderia ficar, troco do bem, poderia ficar aqui relacionando... A essência do cooperativismo está em ação. Porque o cooperativismo ele trabalha em cima de valores e em cima de princípios. Nós temos 7 princípios e justamente o 7º princípio é a preocupação com a comunidade. Então nós temos ações, nós temos um núcleo de trabalho socioambiental que trabalha justamente as questões sociais, as questões ambientais. Nós temos pessoas trabalhando nas unidades preocupadas com descarte consciente, com coleta seletiva. Para você ter uma ideia, um projeto do ano passado, que agora está sendo estendido para as outras lojas, aliás, é isso aqui, por coincidência. Certo. Essa pessoa aqui, o Leonardo, é um funcionário nosso que começou um trabalho voluntário numa das unidades, separando e reaproveitando alimentos. Com isso, nós passamos a fazer parte do projeto do SESC, o Mesa Brasil, transferindo para ele alimentos que ficam impróprios para a venda, mas não são impróprios para o consumo. Descarte de produtos, estamos reduzindo a metade o descarte, uso de caçambas nas unidades, caçambas de lixo. Sim. Por quê? Porque esse produto está indo para reciclagem, está indo para venda de pessoas que compram produtos, papelão, plástico, ou está indo para as entidades que usam isso como alimento mesmo, né? Claro. Então aí a gente começa a falar, até se empolga, porque são muitas ações. Até para terminar a nossa entrevista, Márcio, eu queria saber, tem uma ação no mercado que é a questão da desoneração da cesta básica. O governo federal anunciou algumas medidas, né? E o governo estadual tem discutido também. A cooperativa luta por a questão de desonerar, tem reivindicado isso? E como que é a cesta básica na cooperativa? Ela tem os preços menores? Tem os preços menores, mais ou menos nessa linha dos 5%, 6%, né? Agora, o que aconteceu com a cesta básica, nós fizemos isso rapidamente, inclusive na loja hoje estão indicadas os produtos que sofreram essa redução, com exceção da carne, que já tinha a desoneração, né? Então nós não tivemos nenhum ganho. Mas nós temos produtos que vão até mais dos 9% que a presidente Dilma falou. Nós temos produtos que tiveram uma redução de 10%. Outros, 9%, produtos até com 4%, porque dependendo do fluxo produtivo, você teve desoneração no produto, mas não na embalagem. Às vezes o processamento daquele alimento para chegar até o supermercado, ele tem uma linha, né? Tem uma linha, mas...
para nós é fundamental. E aí, mas você sentiu já a desoneração na... Já está funcionando desde... A portaria foi comunicada a semana passada, a semana retrasada. Semana passada nós já estávamos com, não só com os produtos desonerados, porque isso envolveu uma negociação com os fornecedores. Que também, é claro que uma ou outra situação, houve alguma dúvida, por que a desoneração não era... Quando o governo fala em 9%, todo mundo quer 9%, mas não é bem assim, né? Por conta dessas questões mais complexas de cadeia produtiva. Mas os fornecedores também atenderam prontamente, ninguém está ganhando ou perdendo nessa história. Você simplesmente está tirando um custo e repassando esse custo menor. E não é o interesse da cooperativa fazer isso? Nem da cooperativa, nem dos fornecedores. Isso já está combinado, negociado com todos eles e as nossas... E qual é o perfil do cooperado? Já que você está falando até da cesta básica, você consegue mensurar isso? Nós temos, classe C, D? Não, nós temos, outro dia também, a gente sempre está tentando responder essa pergunta, né? É muito difícil, não existe uma classificação, né? A gente pode dizer que talvez... Mas pelo consumo dos produtos? Isso, a gente talvez tenha aí uma preponderância de classes B e C, né? Mas nós temos muita gente de classe A que se abastece. Depende da unidade também, né? Depende da unidade, depende da proximidade, depende até do perfil da pessoa. Tem gente que é da classe A, mas faz questão de ter não faz questão de um atendimento mais sofisticado, mas faz questão mais de preço. Sim. Né? Tem gente de classe B que pode não gostar da cooperativa e vai num estabelecimento que vai pagar mais caro. Vocês monitoram o consumo? Nós monitoramos, nós temos um trabalho de relacionamento com o cooperado, que por ano fazemos em torno de 2 milhões de interações. Interação é carta, e-mail, resposta de pesquisas na unidade. E isso, a gente tem isso tudo tabulado, existe uma empresa especializada que faz esse acompanhamento para nós e nos dá, não o perfil social, mas o perfil de relacionamento com a cooperativa. Quem é mais assíduo, menos assíduo, quem só compra de manhã, quem não compra carne, quem vem na drogaria e não vem no autosserviço ou vice-versa. Então, desse 1.600.000 cooperados, quantos são ativos no último ano? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Então, nós temos uma vantagem. Nós temos um tesouro que nós usamos e estamos usando cada vez mais, que é saber exatamente quem é que está dentro da loja. Porque por mais que você faça esses programas de fidelidade, com cartão de crédito, as pessoas têm aí 10, 20, as outras empresas, né? 20% da base identificada. Nós temos 80% da base. Que são diferencial no mercado, né? Então nós sabemos exatamente quem está aqui dentro e o que ele está se abastecendo. Ok. Márcio, obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui na sede da COOP para falar um pouquinho da tua história na COOP, a tua opinião sobre algumas situações na rede de supermercado. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Ayrton. Eu te agradeço a oportunidade de divulgar um pouco a cooperativa, divulgar o cooperativismo e convidar para quem esteja próximo ou esteja de passagem para vir conhecer as nossas lojas. Eu acho que vão gostar. Ok. Caro internauta, você viu a entrevista com Márcio Vale, presidente da COOP. Caso queira ter mais informações sobre essa matéria ou outros assuntos relacionados, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.